a linha 800 da Cygnus, você conhece? Olá, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje vamos conversar um pouco sobre essa linha fabricada pela grande indústria nacional chamada Cygnus, lá no final dos anos 70 e início dos anos 80. A linha profissional da Cygnus 800. Então a gente vai conversar um pouco sobre algumas histórias dessa linha, o que vinha, o que não vinha, o que eu tenho, o que eu não tenho, e mais um pouco ainda sobre a linha 800 da Cygnus. Bom, então é isso. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamento dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, conhecendo, opinião sincera, conversando como eu vou fazer aqui, comparativos, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece aí de cara de deixar um like para ajudar. Bom, para você que não conhece, Cygnus é uma marca clássica nacional, made in Brasil, que atuou no final dos anos 70 e no início dos anos 80. Tem muitos equipamentos da Cygnus que você vai ver aí também do início dos anos 90, talvez até do final dos anos 90. Mas eu principalmente, não considero essa geração a geração clássica. Na minha opinião, a geração clássica é até a linha 1800D. A partir daí já não é mais a geração clássica, tá? Então é isso aí. A linha 800 é a primeira linha profissional. Na verdade, a Cygnus sempre focou na linha profissional, sempre em equipamentos que o mercado exigia, mas que outras marcas não fabricavam, né? Vou dar um exemplo clássico, um mixer equalizador para microfone. Gradiente não fabricava, a Quasar poderia fazer alguma coisa assim, Nashville poderia fazer alguma coisa assim, Polivox não fazia. Então a Cygnus sempre se dedicou mais à linha profissional, mas também para o lado residencial, correto? Afinal de contas, temos um tuner aqui, um estéreo tuner AM, FM, um sintonizador de rádio para você conectar no teu equipamento. Então sim, ela também se preocupava com a linha residencial, mas como você pode ver aqui, ó, tem um espaço aberto aqui, ela não produziu tape deck. E isso vai ficar para um próximo vídeo, a história do tape deck. Inscreva-se no canal e ative o sininho, a gente vai conversar um pouco sobre o tape deck da Cygnus. Uma outra coisa que eu preciso comentar é que, César, tem um equipamento aí que não é 800. Ó, perceba, 800, 800, tem um 400 aqui, 800. Tem um equipamento aqui que não tem a nomenclatura 800. Por que não existiu um equalizador da linha 800? Calma, que é um próximo vídeo também a gente vai comentar sobre o equalizador, tá? Tá, César, e por que tem equipamentos da linha 400 aqui? Sim, a gente poderia sim mesclar alguns equipamentos com outras versões. É um exemplo clássico, o próprio sintonizador. Esse sintonizador era usado na linha 400 também. E para mostrar isso para vocês, olha aqui, ó, aqui a gente tem a linha micro profissional Cygnus. Chega à sua casa o som dos profissionais. Lembrando, não é esse o nosso foco, mas aqui você vai ver, ó, aqui a gente tem uma linha 400, certo? E ali, ó, um tuner, na verdade o mesmo sintonizador aqui, ó, está aqui sendo utilizado na linha 400. Aqui atrás a gente tem os 1012. Então sim, lembrando que as duas linhas que a Cygnus fabricava nessa época era a linha 400 e a linha 800, beleza? Estou aqui com uma revista Som 3, olha só, aqui a gente tem um equipamento igual a esse, mas com a nomenclatura 800, ó, 800, aqui nós temos um analisador que é bem raro, a gente vai conversar sobre ele também, ó, crossovers aqui, ó, distintos, então era uma mescla, a Cygnus fazia essa mescla bastante assim de equipamento, ó, um PA 800, um amplificador, vamos lá. E uma outra curiosidade, César, o que substituiu? O que veio depois dessa linha? O que veio depois foi a linha 1800, ó. Linha 1800, que talvez um dia a gente consiga falar sobre ela também. Outra característica desse equipamento, você vai ver aqui, ó, poxa, aqui tem botão prata e aqui tem botão preto. Pois é, hoje em dia para você montar uma linha dessa com todas as versões iguais é difícil, tá? Ó, C800, botão prata. A gente tem a linha preta também, ó, esse mesmo equipamento aqui, ó, prata, esse aqui prata, só que preto com serigrafia amarela. Existe o grafite também. E o problema, que nem eu falei, ó, os botões aqui prata, mas tem aqui, ó, um Cygnus 800
Porque Cygnus aqui foi muito vendido. Até no final dos anos 80, o SAM 800 ainda era oferecido. E olha aqui, ó, prata, igualzinho praticamente, com alça e tudo mais, só que com, em vez dos botões prata aqui, com os botões pretos, olha só. Então é uma característica da linha 800, é ter essa variação aí de cor de botão, de cor de painel. Uma característica da linha 800. Bom, e aqui os catálogos da Cygnus, ó, som profissional. Aqui, se não me engano, tem uma data aqui, ó. 76, misturador, que mais? 78, equalizador gráfico, olha só. Aqui ele tá falando do 1012, de 78. O redutor de ruído é de 79. Vamos ver aqui, ó. Então a gente tem aqui a versão clássica, micro profissional, como eu disse, ó, linha 400, mas com um TU 800 aqui no meio, correto? E aqui a gente tem a linha LP, linha profissional, então micro profissional, linha profissional, e aqui sim a famosa linha 800. Temos aqui o PA 800, temos aqui esse aqui é o PB 1000. Olha só, né? Tem uma mistura da versão 1000, vou falar um pouco mais sobre isso. E aqui temos o pré, o mixer, aqui já não temos o NR já está aqui, se eu não me engano, ou nem aqui não tem, ó, aqui não tem o NR. E olha só, o RC400, que é o controle remoto, é da linha 400. Então aqui temos a primeira versão, esses que são os primeiros equipamentos, né, da Cygnus. Depois veio esse outro catálogo, onde a gente mantinha alguns equipamentos da linha 800, mas a linha 400 continua forte e firme aqui, com algumas peças, até inclusive o TU-800 está por aqui, mas já temos aqui a novidade que seria a Estúdio Profissional, onde a gente tem já um equalizador moderno, um pré mais recente, um power mais recente, como eu falei, mas continuamos com o PA-800, SAM-800, e agora temos o MM1000, vou fazer um vídeo específico MM1000 e MM800, tá? Então aqui, as caixas que eram oferecidas, isso aqui é um outro assunto, isso aqui sei lá, não existe, isso aqui também não existe, a gente só encontra essa e essa, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso num outro vídeo. Aqui mais um folder. César, mas chega de ficar mostrando o catálogo, mostre o equipamento que você tem aí. Beleza, só um novo recado é que você não vai escutar ele tocando, tá? Porque ele está desligado. Qual é o motivo de eu estar fazendo o vídeo? Eu estou me desfazendo da linha aqui e o TU-800 está indo embora hoje, preciso embalar ele hoje. Então vamos lá, o que você tem aí, César, da linha 800? Tem um PA-800, que é o amplificador de potência. Qual a tua história, César, com o PA-800? É muito boa. Tocava som profissional, festa, casamento, 15 anos, esse tipo de coisa, com esse amplificador, 15 polegadas, 4 15 polegadas, e nunca tive problema com um amplificador desse. É um amplificador compacto e que toca muito bem. Muita gente gosta desse amplificador. Tem até pessoas que dizem que ele é melhor que PM5000, que a não, né? Mas que é melhor, porque por causa da potência ali é meio equivalente, então é melhor que PM5000, mas é claro, né? Não tem é claro que não tem como comparar, mas é um grande amplificador PA-800 e ele foi muito vendido, desde aqui dos anos 70, final dos anos 70, até, como se viu aqui no catálogo, até quando era oferecido a linha 1800, ainda o amplificador, o PA-800, era oferecido. Já o CP800, que é o pré-amplificador que você está vendo aqui por segundo, esse ele já saiu de linha. Então quando lançaram o 1800, o pré ele acabou saindo. Por quê? E qual a tua história, na verdade, com o pré? Cara, é um dos melhores pré, na minha opinião. Eu, particularmente, gosto muito, já fiz vídeo desse equipamento aqui, conheça a opinião sincera. Eu gosto muito do sistema deslizante, tanto da tripla tonalidade aqui, como se fosse um equalizadorzinho, né, um micro, um lado, o outro lado. Assista o vídeo do Conheça o CP800 e também a opinião sincera. Cara, eu gosto muito, tem uma entrada específica para o equalizador, né? Tem inclusive num vídeo de respostas de sábado, alguém me perguntou, César, como que eu ligo o equalizador no CP800? Mais fácil do que ligar no CP800? Impossível, né? Bom, aqui nós temos agora o equalizador, e o equalizador aqui no caso dessa versão é o GEQ 1012, tá? Como eu disse, vou repetir novamente, vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque que não fizeram um equalizador
1000, né, que você viu que tem uma mistura aqui de 1000 com 800, vou falar um pouco sobre isso. Então, um equalizador de 10 bandas, provavelmente 10, 12, por quê? Porque é 10 bandas por canal, 12 dB, certo? Um mixer, são 800, então aqui já tem a linha 800, já tem a nomenclatura 800, mixer de 4 canais, com um sistema aqui touch muito legal, era bem... Na época eu me lembro que, puxa, quem tinha isso aqui, era, nossa, muda o canal aqui, em vez de ficar mudando chave, esse tipo de coisa, automático, né, aqui praticamente, a escuta dele. Mas ele tem alguns problemas e também vou fazer vídeos sobre esse equipamento, os problemas dele, conhecendo esse equipamento. Mixer de 4 canais, bem legal mesmo, muito usado aí nos anos 80. Claro que talvez hoje fique meio obsoleto, mas para a época isso aqui era bem legal. E aqui, como eu disse, um clássico do que a Signus se preocupava, que eram equipamentos profissionais que as outras marcas não faziam, né? Então, um equipamento que realmente caracteriza a Signus como equipamentos mais estúdio profissional. Por quê? Porque ele é um mixer de microfone, você tem uma conexão só de linha aqui, se eu não me engano, mas ele tem um mixer de microfone, um equalizador mono de 10 bandas, certo? E aqui você tem um redutor de ruído interno, aqui ó, com VU. Existem algumas versões do MM1000, aqui os mais modernos, principalmente os pretos, né? Que aqui já é com LED, já não tem o VU, tem uma sequência de LEDs aqui. Como eu disse, esse equipamento aqui também saiu preto, grafite. Puxa, montar uma linha preta completa dessa, preta com serigrafia amarela, prata, uma linha grafite. As pessoas têm sonhos, né? Ah, se eu ganhar na Mega Sena, vou comprar uma casa, uma mansão. Cara, não preciso nem continuar falando, né? Então, puxa vida, então um equipamento bem legal, bem bacana. E eu realmente não conheço qual é a diferença do MM800 para o MM1000. Se você sabe, deixe nos comentários, tá? A próxima aqui é um NR800, um redutor de ruído. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás aí, falando sobre a necessidade de você ter, se esse equipamento ainda é útil hoje em dia, se ele era útil nos anos 80, isso é bem legal. A gente tem que mudar, né? A gente tem que separar equipamentos que hoje não tem utilidade nenhuma, tipo um mixer 4 canais, tipo um sintonizador digital, com visor digital. Para que você quer, né? Também vou fazer um vídeo falando sobre o digital aqui, a mudança da sintonia, tá? Então, para que você quer isso hoje? Mas só que você tem que pensar que isso aqui foi feito para os anos 80. E quem tinha um sintonizador digital nos anos 80 era a pessoa que tinha bom gosto, digamos assim, e que investia num equipamento moderno, com tecnologia recente, né? Então, aqui a gente tem o NR800, certo? Esse aqui, o meu, é a versão prata com botão preto. Já expliquei aqui as versões dos botões. Tem sim com botão prata. Tem a versão cortada aqui também, padrão 17, né? Já falo isso no meu canal há um bom tempo. Aqui nós temos o TU800, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Ele vai embora, infelizmente, vou me desfazer aqui dessa linha, como eu já falei. Então, o TU800, um sintonizador analógico. Sim, nós temos um varicap aqui, um variável, que você vai girando e as lâminas vão passando. Eu acredito que seja assim, tá? Com as lâminas passando, quer dizer o quê? É um híbrido, né? Um sistema analógico, mas em vez de você ter o ponteirinho andando e te mostrando ali em qual frequência tá, você tem um visor digital, certo? Onde ele vai mudando aqui a estação. Basicamente, alguns equipamentos utilizavam esse sistema, tipo o 1450 da Gradiente, tipo aqui, né, o TU800, tipo tem um sintonizador, se eu não me engano, da Toshiba também, que usava esse sistema aqui, tá? Então é a mudança do analógico para o FM para o digital. Só que, como eu sempre falo aqui também no meu canal, uma curiosidade, isso está num beco, está num vale, né? Então você tem lá o analógico, aí você tem isso aqui que mudou, nossa, agora é digital. E depois você tem os mais modernos, que já não tem mais nem esse sistema aqui. É um sistema digital mesmo, aí você já possibilita ter o sistema de memória, o sistema de busca automático, apesar que no 1450 tem busca automático, mas aí você tem isso aqui está num... Como é que eu posso dizer, né? Ela está no meio termo mesmo, saindo do analógico. O analógico durou dos anos 60, 70, aí passou para isso aqui, durou 2, 3 anos e já veio outro sistema com busca automático, com memória, que é usado até hoje praticamente, esse tipo de sintonizador. Esse tipo de sintonizador assim, cara, ele foi usado só em 3, 4 anos aí no máximo, né? Então esse é o TU800, também acho que vou fazer vídeo de conhecendo ele, opinião sincera. Vai estar aqui na descrição se eu já fiz. E aqui nós temos o crossover, aqui o EC400, como eu disse, a linha 800 não tem um crossover dela mesmo, não existe nada
referente a crossover com o termo 800, mas o pessoal utilizava normalmente o EC400, que é um grande crossover de 4 canais e tudo mais, com um sistema aqui, existem 2 versões desse sistema, mas eu vou falar mais um pouco sobre esse equipamento quando eu fizer um vídeo específico dele, tá? Então, essa é a linha 800. César, tem mais alguma coisa que você poderia encaixar aqui na linha 800? Você normalmente, aqui no caso, esse espaço que a gente tem aqui no rack, ó, profissional rack, lembrando, esse rack aqui também poderia ser para a linha 1800, porque como você tem um crossover de 4 vias, então poderíamos ter mais amplificadores, certo? Mas aqui realmente, nesse meu sistema, não faltaria nada assim que fosse essencial para uma linha 800. O amplificador mono, né? Você poderia acrescentar aqui o controle remoto, mas é da linha 400 daí. Então basicamente é isso. A linha 800 são esses equipamentos que vinham aí na época. As caixas, como se viu ali, poderia ser as Heavy, poderia ser as Tower, né? Que eram a linha mais antiga. E é basicamente isso aí. Então é isso. Hoje você conheceu um pouco aqui uma das linhas clássicas, né, que hoje é cultuada aí pela Cygnus, a linha 800. Se você tem alguma história com relação a esses equipamentos, a um equipamento específico, ou se o que eu falei aqui para você, às vezes você conhece alguma coisa diferente, deixa aqui nos comentários. Deixa nos comentários a tua história com relação a essa geração, essa linha. Deixa alguma crítica com relação a tudo que eu falei, deixa aqui nos comentários, que a gente continua debatendo nos comentários. E antes de finalizar, eu vou contar, como eu contei uma história minha particular com o PA800, eu vou contar uma história minha particular com o SAM 800, tá? SAM 800 ainda é um senta que lá vem história que talvez eu faça aí, mas esse equipamento que ficou muito conhecido pelo vazamento. Como assim vazamento, César? Quando você aciona a pré-escuta ali, o que acontece é que o que está saindo no fone de ouvido tem que ficar no fone de ouvido. Se você vai fazer uma mixagem, então aqui você está tocando uma música, certo? E eu tenho alguma outra coisa aqui que eu quero programar, né, para vir em sequência a essa que está tocando, então eu estou com o volume máximo aqui. Aqui eu posso estar zerado no meu áudio principal, mas eu aciono aqui esse canal, então canal 2, 1, 2, e aí eu venho aqui e escuto o que está nesse canal 2, correto? Para achar a música que vai vir em sequência, e quando eu faço isso, esse aqui ele não trava totalmente o áudio para o som principal, e fica só no fone de ouvido. Então você está escutando no fone de ouvido e às vezes pode vazar para o áudio principal. Então às vezes você vai fazer uma mixagem que a pessoa já sabe qual é a música que você está escolhendo lá para fazer a mixagem. Curiosidades do SAM 800, tá? Então é isso. Hoje você conheceu aqui um pouco da história do SAM 800 e provavelmente eu faço mais alguns vídeos, ou já postei, ou eu vou postar e vai estar aqui na descrição do canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar e repetindo. Deixe alguma história que você tem com qualquer um desses equipamentos aqui nos comentários, que isso é muito legal, muito importante a gente interagir para conhecer as histórias também das pessoas. Como eu sempre falo aqui no meu canal, isso aqui é alumínio, ferro, plástico, né? Se não fosse as pessoas que conviveram com esses equipamentos nos anos 80 ou que hoje acabam conhecendo esses equipamentos e acabam querendo adquirir um equipamento desse, isso aqui não seria nada, né? É isso aí. Repetindo, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Grande abraço e até a próxima.